Galera, links da Neo Teorias e Discord na descrição. Bora dar uma fumada louca aqui, enquanto vocês ouvem essa história de cheirador de Nescau. Touch on her hand, remembers when she had everything. One day she will again. I heard the sounds of the flashing light. What's the day turned into night? And through it all, we've been thrown in the fire. We've been lost in the flame, but we will rise from the ashes again. All odds have been broken. We've been burned by the flame, but we will rise from the ashes again. You are all that I have, everything that I need. You're the one that I run to, everything I believe. You're all that I have, everything that I need. You're the one that I run to, everything I believe. I believe. Through it all, we've been thrown in the fire. We've been lost in the flame, but we will rise from the ashes again. You'll never take us alive. We swore that death will do us part. They'll call our crimes a work of art. You'll never take us alive. We'll live like spoiled royalty, lovers and partners, partners in crime. A entrada da floresta, eu digo. O maldito está aqui. E não está sozinho. Nós seguimos um pouco mais e vemos um garoto caído e sangrando enquanto pedia ajuda. No entanto, ele é puxado para dentro da floresta por fios. Eu digo. Para evitar desastres é melhor irmos em duplas. Todos concordam, eu digo. Eu vou com Tanjiro, Star você vai com Zenitsu, Kenshiro você vai com o porco idiota. Inosuke fica com raiva e tenta vir pra cima de mim, porém Kenshiro o segura dizendo: você é muito idiota, ele te mata antes de você ver ele se mexer. Todos nós estamos em um nível perto de Hashira, não tente isso de novo. Ele não é paciente como nós e os outros já são bem parecidos. Eu continuo. Acabou a brincadeira? Ótimo. Agora Hiroshi, você vai proteger a retaguarda, todos entenderam. Todos confirmam e nós entramos floresta adentro onde tínhamos aranhas para todo lado. E Zenitsu não parava de dizer que era uma ideia horrível enquanto se escondia atrás de Stark. Logo vemos um garoto andando assustado com sua espada em mãos e vamos até ele. Eu encosto nele e o mesmo tenta cortar minha cabeça. Eu saco minha espada e defendendo sem dificuldades, eu digo: meu nome é Yashi, somos da classe Ino, e aqueles dois são da classe Mizumoto. Eu digo apontando para Zenitsu e Inosuke. O garoto fica mais calmo e diz: que bom, mandarão um batalhão de reforço. Um garoto aparece aparentemente andando no ar, mas ele estava apenas em cima de fios.
O mesmo diz: vocês não vão conseguir passar daqui, minha mãe vai nos proteger. Eu começo a ficar com raiva e digo: moleque, é melhor rezar pra eu não chegar até você. Vou fazer o mesmo que você fez com os meus pais. O quinto inferior diz: sabia que te conhecia de algum lugar, você é o garoto daquele dia, uma pena você ter fugido, agora podíamos até ser irmãos. E o mesmo sai. Todos ficam assustados com a aura de ódio que eu emanava naquele momento. Eu digo: vamos, tenho um filho da mãe pra matar. Inosuke fica apreensivo e pergunta: Kenshiro, devo me preocupar com essa aura assustadora? Kenshiro diz: esse Oni matou a família do Yashi. Eu digo: vamos juntos e se precisar já sabem os grupos. Logo aparecem vários caçadores que nos atacam, porém com movimentos tão básicos que era fácil desviar. Logo a luz do luar bate nos fios e eu os corto com a primeira forma. Inosuke diz: teria virado espetinho de porco se tivesse atacado ele. Logo os mesmos se levantam com novos fios e o caçador que encontramos disse que dava conta e Inosuke diz: Murata? Vai na frente, pode deixar que eu cuido desses caras. Olha o mijão dando uma de bonzão aí! Eu não sou mijão coisa nenhuma, seu javali estúpido. Eu digo com raiva: chega de brincadeira ou todos ficam aos pedaços aqui. Vamos logo. Nós começamos a seguir em direção ao Oni mais próximo e uma caçadora estava com fios enrolados por seu corpo, dizendo para não nos aproximar. Eu digo: isso não está aperfeiçoado totalmente, mas não custa tentar. Sétima forma. Keijutsu. Eu uso todo o sangue derramado pelo chão e crio uma espada e várias agulhas de sangue que eu uso para cortar os fios e lanço as agulhas para a direção onde estão os fios atingindo alguém. Eu digo: alguém está sangrando. Logo em frente é um dos Oni. Hiroshi corta os fios daqueles três também e leva eles para fora da floresta. O mesmo confirma e nós seguimos em frente até um bicho gigante sem cabeça aparecer. Eu digo: Stark, congela logo. Stark estende a espada para o alto e diz: trovão aurora. O raio cai. A princípio não parecia ter feito nada, mas em seguida quando o monstro foi se mexer suas pernas estavam congeladas e continuava a congelar até que se tornou uma pedra de gelo. Se me perguntassem. Kenshiro corre em direção a Oni e diz: respiração estelar, primeira forma. Corte cadente. Assim cortando a cabeça da Oni sem resistência e com uma expressão feliz em seu rosto que virava cinzas. Eu aperto minhas mãos até sangrarem e digo: maldito, não basta destruir uma família e quer forçar outros a serem. Inosuke pergunta: do que você está falando? Eu digo: ela morreu aliviada, a morte dela a tirou de um sofrimento. Aquele moleque vai morrer. Disso podem ter certeza. Logo um cara gigante aparece atrás de nós e eu digo: primeira forma. Shinoken. Eu corto o braço do gigante e Inosuke diz: eu cuido dele. Kenshiro diz: vai logo, seu oponente não é esse. Eu digo: Stark, tem um seguindo reto para dentro da floresta. Mate ele. Stark confirma e sai com Zenitsu atrás. Enquanto isso eu e Tanjiro seguimos para o topo da montanha onde vemos Rui castigando uma garota. Logo ele percebe nossa presença e diz: ah, vocês estão aí, não deviam atrapalhar uma conversa de família. Eu penso: família? Esse cara é louco, fazer pessoas fingirem que são família através do medo não é família. Tanjiro toma a dianteira e sai de trás da árvore dizendo: sua filosofia de família não existe, uma família não deve ser tratada dessa forma, esses não são laços de verdade, isso é tudo forjado. O Oni pergunta: o que você está querendo dizer? Me explica, garoto, acho que não entendi. Tanjiro diz: com todo prazer, vocês não têm um laço real. O Oni diz: irmã, vá cuidar dos estorvos lá embaixo. Tanjiro e o Lua inferior começam a lutar, porém depois de um tempo de luta a espada de Tanjiro quebra ao tentar cortar o fio do agora denominado Rui. Logo Rui ia fatiar Tanjiro, porém Nezuko entra na frente recebendo todo o dano.
Tanjiro pega Nesco e a leva até mim e eu congelo de tanto receio enquanto lembrava daquela noite, quando dou por mim. Nesco tinha sido pega pelos fios e estava amarrada no alto das árvores, enquanto Tanjiro começou a usar uma respiração diferente, parecida com a das chamas, porém muito mais intensa. O mesmo chega a cortar a cabeça do Oni, ou era o que parecia. Logo outros fios começaram a atacar Tanjiro, que não conseguia mais se mover. Meu ódio cresceu tanto naquele momento que eu não tinha mais controle total de meu corpo, quando vi Nesco estava em meus braços no chão e eu já estava com a terceira forma ativa. Eu digo: esse é o limite, Tanjiro, sinto muito, não devia ter deixado você lutar. Rui pergunta: tem certeza que não deseja se tornar um Oni? Nós poderíamos ser até irmãos e com esse poder talvez você chegasse até ao nível superior. Eu digo: quando eu aceitar essa proposta o meu mundo terá acabado. Agora farei o que fez com a minha família, desgraçado. Comece a rezar. Sangue começa a encobrir os fios e eu digo: você apenas acelerou sua morte. E todo o sangue dos fios se junta ao tornado. Eu digo: respiração do sangue, primeira forma. Shinoken. E em alta velocidade eu transformo a cabeça de Rui em carne moída, dizendo em seguida: pode aparecer, Sr. Tomioka. Alguns momentos atrás, em outras partes da floresta, Hashiras da água e dos insetos chegam na floresta, onde encontram Hiroshi e a senhorita Kotsu diz: deixe que eu cuido deles, vai ajudar o resto. E Hiroshi sai em direção ao centro da floresta. Enquanto isso, Kenshiro e Inosuke lutavam com o monstro-aranha. Assim que eu, Tanjiro, Stark e Zenitsu saímos, o monstro faz seu braço crescer novamente e começa a atacar. Kenshiro se desvia, no entanto Inosuke não consegue e leva um soco, quebrando suas costelas e sendo jogado a uma árvore que é atravessada pelo mesmo. Kenshiro diz: toma cuidado, javali estúpido, se eu fosse você eu me segurava em alguma coisa. Inosuke pergunta: como assim? Kenshiro diz: quarta forma. Black Hole. Inosuke vai para trás de uma rocha grande. E tudo começa a ser atraído para a espada de Kenshiro quando ele começa a cortar tudo ao seu redor e fatia um monstro. Inosuke pensa: esses caras com essas respirações diferentes me dão medo. Logo o Sr. Tomioka, que via tudo de cima de uma árvore distante, se afasta e continua seu caminho com Hiroshi, chegando em seguida dizendo: perdi a diversão. Em outro lugar, Stark e Zenitsu corriam atrás do outro Oni. Bom, pelo menos Stark estava atrás do Oni. Zenitsu estava com Stark por medo. Logo uma aranha pica Zenitsu, mas eles continuam até verem uma casa presa por fios, de onde sai uma aranha gigante com cabeça quase humana. O mesmo, olhando para Zenitsu, diz: não vou precisar matá-lo, você vai morrer sozinho. Zenitsu se assusta e pergunta: como assim? O Oni diz: você foi picado por uma aranha, não foi? Stark entra na conversa e diz: olha, cara, a explicação parece ser muito legal, mas eu tenho mais o que fazer, então vou matar você e seguir o meu caminho. O Oni se sente insultado e diz: vá em frente e tente. Stark desaparece de seu campo de visão e corta o fio que segurava o moleque junto aos que estavam presos na teia. Quando Stark cai, ele finca sua espada no chão e diz: pilar de gelo. E um grande pilar de gelo sai do chão, congelando o moleque e a aranha, e assim que o pilar se quebra, o Oni se despedaça junto com sua cabeça fora do corpo. Stark diz: Zenitsu, fique aqui e espero ajuda. O pilar de gelo vai chamar a atenção de mais alguém. Stark faz a respiração do gelo. Sexta forma. Sensorial das neves. Saindo em seguida, a senhorita Kotsu chega em seguida, ajudando Zenitsu e os outros. A pseudo-irmã de Rui corria desesperada pela floresta quando o ar começa a esfriar e suas pernas começam a congelar, se prendendo ao chão. Stark aparece e pergunta: ia para algum lugar? A garota assustada tenta mentir dizendo que não e diz: eu estava fugindo do Rui, é possível que ele já tenha matado seu amigo. Stark dá um sorriso zombeteiro e diz: duvido muito. Ele está vivo, o calor que o corpo dele emana não mudou, já o Rui não posso dizer o mesmo. A garota diz: me deixe ir, por favor. Stark diz: primeiro me diz, quantos você já matou?
Como você estava vindo por aqui, suponho que aqui é sua área de caça, estou certo? A garota diz. Sim, mas o Rui me obrigou. Stark diz. Acho que aquele caçador que você prendeu com tanto gosto lá atrás não foi obrigatório. A garota se desespera e começa a mandar vários fios em direção a Stark, que apenas desviava. Em um momento Stark segura os braços da garota dizendo: fique calma, eu não pretendo lhe matar, pelo menos não agora. Primeiro me diga. Quantos você matou? A garota diz. Acho que uns 5 ou 6. Ah. Entendi, a verdade é que você não sabe mentir. A garota pergunta. Como assim? Stark diz. No caminho pra cá eu achei 14 casulos idênticos ao que você criou ali. Mas eu não te julgo, afinal até Onis precisam comer, não é? A garota dá um sorriso de esperança e Stark a beija. Durante o beijo Stark tirou todo o calor de seu corpo e a congelando por inteiro e cortando sua cabeça em seguida dizendo: nunca vou perdoá-los. A senhorita Kotsho aparece dizendo em um tom engraçado: que medo desse beijo. E a mesma segue para onde eu, Tanjiro, Sr. Tomioka e Nezuko estávamos assim tentando matar Nezuko, mas eu e o Sr. Tomioka defendemos os dois irmãos. Eu corro e pego a caixa de Nezuko e ela entra comigo começando a correr. Logo em seguida e Tomioka segurando a senhorita Kotsho, que tentou ir atrás de nós. Logo percebo o canal estava atrás de nós e sua espada quase cortando minha cabeça. Eu penso: merda, não tenho escolha. Respiração do sangue. Oitava forma. Ketsueki no Kan. Eu e Nezuko somos substituídos por sangue aparecendo atrás de Kanao. Eu coloco minha espada em sua garganta e digo: sabe que não vai vencer, pode falar, eu manipulo a moeda desde criança. Kanao fica confusa e eu digo: não acha estranho que um dos lados seja mais escuro que o outro? Ela olha e percebe que um lado tinha cor de sangue. Eu digo: todas as decisões que você fez até agora desde que nos conhecemos foi escolha, sempre foi sua. Você sempre soube que era estranho cair sempre coroa e nunca falou nada. Esqueça essa moeda e faça o que acha certo. Eu pego a moeda e digo: escolha. Vai tentar matar a Nezuko e a mim ou vai ajudar? E pela primeira vez, Kanao falou sem jogar a moeda. Não sei o que fazer. Eu pergunto: o que você acha certo? Matar quem não fez nada ou ajudar quem necessita? Logo antes de Kanao responder, um corvo aparece dizendo: Tanjiro e Nezuko devem ser levados para o quartel-general. O mesmo fica descrevendo os dois sem parar. Eu e Kanao guardamos as espadas e fomos de encontro a todos, e no dia seguinte estávamos todos no quartel com Zenitsu e Inosuke ficando na enfermaria e eu, os Hashiras e Tanjiro estavam lá e um cara tentava fazer eu me ajoelhar, mas eu mando ele pra casa do Carvalho com um chute enquanto digo: para de me encher. O Hashira do Som diz: esse cara é interessante, Rengoku. Rengoku diz: sim, ele é, e sua respiração é bem peculiar, é uma derivada da respiração da água, ele consegue manipular o sangue perto dele. Logo Tanjiro acorda gritando: Nezuko! Cadê a Nezuko? Eu digo: fique calmo, ela está bem por enquanto. Tanjiro começa a dar piti e o Hashira do Vento aparece com a caixa da Nezuko em sua mão. Eu coloco a minha mão perto da espada e o Hashira começa a dizer que Onibon não existe e se prepara para enfiar sua espada na caixa. Eu seguro seu pulso com minha lâmina perto e digo: se quiser ter sangue para viver, recomendo que não faça isso. O Hashira pergunta: você vai me parar, pirralho? Eu corto o braço do Hashira e digo: respiração do sangue. Sexta forma. Shinokaibutsu. Eu digo: eu te avisei, mas você é igual àquele idiota do exame final. Tenta adivinhar o que está acontecendo. 3/4 do seu sangue estão vindo para minha lâmina. Admita que o que ia fazer era impróprio para a ocasião e seu sangue irá voltar. O Hashira do Vento balança a cabeça e eu devolvo todo o sangue. Eu pego a caixa de Nezuko e digo: agora fique quieto, Marete, não é permitido lutarmos entre nós e não estou a fim de levar uma bronca maior do que a que estou prestes a levar por faltar com respeito com você. Eu chego perto de Rengoku e ele diz:
Não vou lhe dar bronca, quero que faça o que acreditar ser o certo. E se pra você esse garoto tinha um bom motivo para salvar essa garota e pra você salvá-la 2 vezes, então confio em sua decisão e a apoio. O Hashira do Sun diz. Esse garoto é interessante mesmo e derrubou com um golpe o Sanemi. Eu digo. Não precisa falar de mim como se não estivesse aqui. O Hashira do Sun diz. Você tem uma língua afiada. Eu digo. Obrigado pelo elogio. O Hashira dá um sorriso e diz. Você é bem sem noção, sabia disso, garoto? Eu digo. E você se enfeita bastante, sabia, lustre? Logo o Hashira do Sun saca suas espadas e as leva em minha direção, eu as defendo com dificuldade e digo. Só isso. Pensei que o ataque de um ninja iria estraçalhar minha espada, mas tudo bem. Eu corto meu pulso e Rengoku aparece em minha frente dizendo. Você não tem jeito mesmo. Ia levar até onde isso? Eu digo. Só ia mostrar a terceira forma pra ele, mas tudo bem, eu paro. Eu guardo a espada e vou para o lado de Rengoku. De repente o Hashira do Sun me cutuca e diz. Garoto, gostei de você, me mostra a sua respiração de sangue mais tarde. Eu dou um pequeno sorriso e o Hashira das Serpentes diz. O que faremos com os garotos pouco me importa, quero saber o que faremos com Tomioka, já que ele, mesmo sendo um Hashira, defendeu uma Oni. A senhorita Kotsu diz. Primeiro quero ouvir o lado da história do Tanjiro, já que da última vez que esteve aqui não estava com ela. Tanjiro tenta falar, porém estava com a mandíbula dolorida. A mesma dá algo para ele beber e Tanjiro diz. Ela é minha irmã, minha família morreu por Muzanki Botsuji e a Nezuko foi a única que sobrou, então entrei no esquadrão para tentar achar uma cura para ela. Nós vemos o mestre da mansão chegar e depois de uma longa conversa, eu vou junto a Tanjiro para a mansão borboleta onde Inosuke, Zenitsu e vários caçadores já estavam de cama. Zenitsu ficou dizendo que o remédio era horrível e eu resolvo ignorar. A garota que cuida da enfermaria aparece e diz. Vocês capricharam, será que podem ajudar com o treino de reabilitação? Eu digo. Me chame e eu ajudo sem problemas, mas tem que ver os outros. Enquanto os outros treinavam, eu saio para andar e acabo dando de cara com Hashira do Sun. Eu peço desculpas e ele pergunta se eu poderia mostrar a minha respiração. Eu mostro as 8 formas e um tempo depois eu estou retornando para a mansão borboleta onde a garota de mais cedo diz. Amanhã o treinamento começa ao amanhecer. Tanjiro e Inosuke chegaram e o inferno começou, sendo que Tanjiro já havia feito esse treino, então foi mais fácil. Nossa rotina foi isso por 15 dias, quando todos nós estavam bem mais fortes, com Inosuke e Tanjiro com novas espadas. Nós somos enviados a uma missão de ajudar Rengoku no trem do infinito. De lá descobrimos que Tanjiro e Inosuke não tinham ideia do que era um trem e Inosuke ataca o mesmo enquanto eu pegava as passagens. Assim que encosto nelas eu sinto que sangue estava na tinta. Eu digo. Fiquem atentos, tem um Oni poderoso nesse trem. Nós entramos e ouvimos alguém comendo e ao mesmo tempo dizemos. Delícia, isso é delicioso. Com uma gota na cabeça eu digo. É ele. Nós vamos até Rengoku e eu digo. Cuidado com a passagem. O mesmo pergunta como assim eu faço a tinta sair do papel. Rengoku diz. Entendi. 2 Oni aparecem no vagão onde estávamos e sem dificuldades Rengoku os mata deixando Tanjiro, Zenitsu e Inosuke maravilhados. Logo em seguida conversamos nos bancos e o motorista do trem passa dando visto em nossas passagens. Na hora que ele ia furar a minha eu a deixo cair e ele a perfura me devolvendo. Hiroshi faz o mesmo enquanto os outros não entendem a dica, pensando que eu apenas fui um pouco desastrado. Um tempo depois todos estavam dormindo e eu diminuo a circulação do sangue em minha cabeça e de Hiroshi nos fazendo dormir parcialmente. Logo me vejo em um momento de minha vida antes de virar um caçador. Era o dia da morte de meus pais. Depois daquela lembrança que eu realmente queria não ter relembrado, eu me vejo acima das águas de um lago de sangue com uma pessoa na borda, andando tentando não fazer barulho. Eu pergunto. Está procurando por alguém? Ou alguma coisa? O homem lá na borda se assusta e tenta disfarçar dizendo que não era nada. Eu pergunto. Como você está em meu subconsciente então?
E enquanto eu perguntava, minha espada aparece em minha mão, se formando a partir do lago de sangue. O homem diz forçado: não sei por que estou aqui, não sabia nem que era seu subconsciente. Eu digo irônico: Aham, acredito muito. Agora diga, o que veio fazer aqui, ou irei te matar afogado pelo sangue. E uma onda começa a se formar do sangue que estava no lago. Enquanto isso com Hiroshi. O lugar era encoberto por um eclipse total do sol e estava com um ar assustador no lugar. Hiroshi de cima de uma árvore vê uma garota andando e vigiando os arredores. Hiroshi aparece em frente à mesma e pergunta: por que está aqui? O Oni te mandou? A garota cai para trás com medo e dizendo: como? Como é possível você ter controle do seu subconsciente? Ele disse que todos iriam dormir e ficar presos em um looping infinito até. Hiroshi pergunta: até o quê? A garota se levanta e tira uma faca de sua roupa, atacando Hiroshi dizendo: até matarmos vocês. Hiroshi se desvia e pergunta: você procura meu núcleo espiritual? Bom, se você souber voar. No mundo interior de Stark. Ele estava vivendo a época da morte de sua família e o encontro com seu mestre, porém depois de alguns momentos o lugar onde estava começou a se mostrar inconsistente, como se algo estivesse errado e ele não sabia o que. No mundo real o trem dá um tranco e a caixa de Nesco se abre. A mesma nos vê dormindo e começa a tentar nos acordar. Kenshiro estava dentro de sua antiga casa e com forma de uma criança, apenas assistindo um Oni destruir a aldeia, com a escrita Lua Superior 5. Porém o mesmo também nota incoerências lá. Voltando ao meu subconsciente, o homem estava assustado tentando pensar em alguma coisa para dizer. Ele apenas grita quando a onda o leva e eu digo: você está vivo, mas ainda penso. Me diga, por que você está aqui? O mesmo diz: estou aqui para conseguir ter um sonho bom. Eu digo: resumindo, o Oni te mandou para cá para me matar e deixar você ter uma boa noite. O homem diz: sim, e para isso eu teria que destruir seu núcleo espiritual. Eu digo: você não vai destruir ele com uma faca, e também acho que você não vai chegar lá antes de morrer. O homem pergunta: onde está? Eu digo: no fundo do lago, mas ele é muito mais fundo do que parece. Quer arriscar? Logo nos vemos envoltos por um círculo de chamas rosas e eu junto com Hiroshi voltamos vendo Nesco usar seu Kekinjutsu para botar fogo em cordas amarradas em nossos pulsos ligadas às pessoas que estavam em nosso subconsciente. Tanjiro acorda logo em seguida e pergunta: o que está acontecendo aqui? Hiroshi diz: Kekinjutsu de um dos 12 Kizuki. Eu digo: isso é muito estranho. Tanjiro pergunta: o quê? Eu digo: preste atenção no cheiro do trem. Tanjiro diz: o cheiro de Oni é forte, mas já sabemos que tem um forte por perto. Eu digo: não, não é isso. O trem tá ganhando cheiro de sangue puro, é como se o trem estivesse virando carne e osso. Tanjiro e Hiroshi saem do trem e vão até o teto, lá encontram o Oni que logo faz os dois dormirem, porém os dois continuam a correr em direção ao Oni e Hiroshi diz: respiração do eclipse. Primeira forma. Corte lunar. E com um movimento quase imperceptível a cabeça do Oni é cortada por várias luas com pontas flamejantes. Em seguida a cabeça do Oni cai, porém ele continua vivo e diz que irá se tornar o trem e digerir a todos que estavam dentro. Os dois entraram e Tanjiro diz: é como você disse. Ele está se tornando o próprio trem. Eu digo: sétima forma. Keisha. E lanço uma espada de sangue na direção dos dois que se desviam e a mesma destrói uma espécie de tentáculo com olho. Eu digo: não olhem pros olhos, achem o pescoço, é o único jeito de matar. Eu não consigo dizer onde tem muito sangue pelo trem inteiro e não consigo achar o fim. Vocês vão precisar procurar. Rengoku acorda e pergunta: o que está acontecendo? Eu digo: já explico, mas agora ajuda eu e a Nesco a destruir esse Oni que está se fundindo com esse trem. Logo Zenitsu, que ainda dormia, se levanta e começa a atacar a parte de dentro do trem indo até o vagão o seguinte. Rengoku diz: os 3 últimos são meus e ele segue até lá. Eu digo: os 2 próximos são meus, e Nesco quando Inozuki. Logo Inozuki acorda e eu digo:
Deixa pra lá. Cabeça de javali. Inosuke se levanta e pergunta. O que foi? Eu digo. Vá até o primeiro vagão e destrua tudo que não for humano. Inosuke confirma e eu saio atrás de digo. Sétima forma. Keisha. E tudo que era Oni é destruído por 3 espadas que eu fui movendo à distância junto à minha. Logo uma cabeça aparece e pergunta. Como sangue destrói o meu corpo? Eu digo. Olhe minha espada em meu braço. A espada estava serrilhada e meu braço cheio de marcas de corte. Eu pergunto. Matou a charada? O Oni diz. Não entendi. Eu digo. Meu sangue está misturado com o minério usado para a produção das lâminas de Nichirin. Agora é hora de ir. E eu corto a cabeça que apareceu. Enquanto todos nós cuidávamos dos vagões, Hiroshi e Kenshiro havia chegado na locomotiva, abrindo a parte que levava ao motor. E como pensavam, o pescoço estava lá. Porém, logo após descobrir onde estava uma quantidade imensa de massa, aparece dentro do local e tampando a vista do pescoço e dando trabalho a Hiroshi e Tanjiro, que eram pegos pelos olhos do Oni. E em um momento Hiroshi seria esfaqueado, mas Tanjiro entra na frente, sendo esfaqueado em seu lugar. E Hiroshi o segura dizendo. Aguenta firme, eu posso abrir espaço, mas precisamos atacar juntos para conseguir cortar o pescoço. Tanjiro com dificuldade se levanta e Hiroshi usa a sua quarta forma. Luas circulares para abrir espaço e os dois cortam. Tanjiro dá o primeiro golpe, rachando o osso, e Hiroshi dá o segundo, cortando o pescoço de vez. E o trem começa a descarrilar, comigo sendo jogado pela janela e um dos vagões esmagando minha perna direita, me impedindo de me levantar. Porém, para o meu alívio, os outros pareciam estar todos bem, com poucos machucados, menos Tanjiro, que estava com um buraco em seu abdômen. Rengoku aparece dizendo. Você sempre foi descuidado. Eu com dor na perna e dificuldades para manter a respiração digo. Isso não tem graça. Logo alguém chega, criando uma onda de choque quando caiu no chão. Logo descobrimos que era o mesmo Oni que havia quase nos matado na seleção final. O mesmo tenta atacar Tanjiro, porém Rengoku intervém, dizendo que seria o oponente dele. Os dois começam uma luta insana e mal conseguíamos ver os movimentos. Depois de um tempo, podíamos ver Rengoku empalado pelo braço do Oni. Eu tento gritar, mas o desespero era tanto que minha voz não saía. O sol estava quase nascendo e o Oni conseguiu fugir, porém com a espada de Tanjiro em seu peito. Rengoku, em seus últimos momentos de vida, diz. Tanjiro, venha, tenho uma última coisa a dizer. Rengoku diz sobre as antigas anotações em sua casa, e Tanjiro dizia para ele parar o sangramento com a respiração. Rengoku se dirige a mim dizendo. Ieyashi, diga a Senjuro que eu queria que ele seguisse o caminho que ele considerar o certo. Isso vale para você também. Diga ao meu pai para ele cuidar de seu corpo. E uma última coisa, Tanjiro, eu acredito em sua irmã. Sei que ela pode ser uma caçadora de Oni. Continuem todos vivendo com a cabeça erguida. Nunca desistam, se forem derrotados por sua própria covardia e fraqueza. Aqueçam seus corações, cerrem os dentes e bola pra frente. Não fiquem tristes pelo fato de todos nós estarmos alcançando nosso fim. Não fiquem me olhando desse jeito, Ieyashi, sabe que prefiro aquele sorriso sarcástico que você sempre dá. Naquele momento eu evitava olhar para qualquer outro lugar, enquanto de meu rosto saia apenas lágrimas. Todos vocês têm maneiras de crescer. E Rengoku cai morto depois de seu discurso. E antes de desmaiar eu digo. Você está morto a casa.